aquele momento que você tá com vergonha porque você sabe que seu marido tá lá do lado. E você só grava um vídeo sozinha, amor. Nunca ninguém tá vendo. Olá, tudo bem? Eu vou começar esse vídeo agradecendo as pessoas que compartilharam o vídeo Você Não Está Sozinho. As pessoas assistiram, se identificaram, mandaram suas perguntas, suas dúvidas, falaram que acabaram de receber a notícia e que eles estavam precisando assistir vídeos daquele formato. Então, você que compartilhou, você também faz parte desse projeto, porque apesar da iniciativa partir daqui, toda vez que você compartilha, você começa a ajudar outras famílias também. E foram compartilhadas também em vários portais. Por causa dessas famílias, eu decidi fazer um vídeo respondendo algumas perguntas iniciais. Uma mãe mandou uma mensagem para mim e falou: Lu, acabei de receber a notícia e eu não sei o que fazer. Quais são os exames que eu preciso fazer? E na verdade isso é uma coisa bem comum, porque as pessoas recebem as notícias e muitos profissionais da saúde não conhecem as especificidades da síndrome de Down. E gera uma dúvida nos pais se são os mesmos exames ou se tem outros exames específicos. Eu participo de vários grupos e nos grupos eles falam bastante sobre os exames, sobre o que precisa ser feito, sobre alimentação, mas a verdade é que a gente precisa de um órgão de referência. O Ministério da Saúde se preocupou com isso e eles criaram uma cartilha. E essa cartilha se chama... Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Mas duas famílias me fizeram umas perguntas que me fizeram pensar, porque meu filho tem 5 anos. Quando a gente descobriu a síndrome de Down no Arthur, algumas informações a gente não prestou atenção, a gente simplesmente foi fazendo e quando ela me perguntou o que fazer, eu fiquei... Não sei. E apesar de participar de vários grupos, eu não sabia exatamente por onde me basear. Na verdade, nos grupos a gente vai achar muita informação, mas eu fiquei perguntando, será que alguma referência médica, alguma, como eu posso dizer, alguma conduta médica tenha sido formalizada pelo Ministério da Saúde, algo que possa orientar essas famílias? Que me lembrou, eu participei do Congresso do Sabará aqui em São Paulo e na hora de pegar o meu crachá, e a moça perguntou: Você é médica? Eu falei: não, eu sou mãe. Aí tinha uma médica do meu lado, ela olhou assim, Quase uma pediatra. mas na verdade é que a gente não é um profissional da saúde. E que a gente, apesar de estudar bastante, nós não temos o conhecimento que a universidade fornece. Pensando nisso, o Ministério da Saúde, junto com colaboradores e as secretarias que são voltadas para a pessoa com deficiência, resolveram fazer uma cartilha. Essa cartilha, essa aqui, ó, são as diretrizes de atenção à pessoa com síndrome de Down. É mesmo, é? Por incrível que pareça, essa cartilha ela não é difícil de se encontrar, mas eu nunca tinha lido e nem ouvido falar dela. Isso é uma coisa assim, tipo, a gente... Inclusive uma vez eu perguntei pra minha amiga, eu falei assim, não existe nenhum tipo de conduta médica que a gente tem que fazer, um procedimento, né? Tipo assim, você sabe que a moça tá com um filho com síndrome de Down, não tem ali um passo a passo do que tem que fazer? Ela... Não! Aí eu falei, nossa gente, como assim? Aí, né, quando a mãe veio perguntar pra mim, eu não sou profissional da saúde, eu não sabia, não me lembro bem os procedimentos que eu fiz com meu filho, resolvi recorrer às pessoas que são estudiosas, daí são as pessoas que me apoiam pra caramba, né, e sim, por causa delas eu estou aqui. A Gisele e o Rogério são pessoas assim que são voltadas aos estudos da síndrome de Down. E eu perguntei pra Gi, falei, Gi, uma mãe veio falar comigo sobre que exames que ela tem que fazer com o filho dela. Aí ela falou, Lu, se você vai falar um vídeo falando sobre isso, Se você vai falar um vídeo falando sobre isso, faça um vídeo falando sobre as diretrizes. Oi? Diretrizes? O que é diretrizes? Sabe de diretrizes? Alguém sabe de diretrizes? Ninguém falou de diretrizes? O que é diretrizes? Tô sabendo dessas diretrizes, não? Então, essas diretrizes são pouco divulgadas. Inclusive, profissionais da saúde não conhecem. Eu falei, bom, então vamos estudar essas diretrizes aí, né? Eu resolvi baixar. E onde que eu encontro essas diretrizes? No site do Ministério da Saúde, no site do Movimento Down,
no site síndromesdown.com.br, que é Dr. Zan. Inclusive, o Dr. Zan participa da elaboração desse trabalho. Para quem não conhece o Dr. Zan, ele é um médico geneticista, referência no Brasil e no mundo também, porque ele tem várias premiações, reconhecido nos Estados Unidos, com premiação e tudo, sobre a sua colaboração em relação à qualidade de vida das pessoas com síndrome de Down. E fica uma dica até, inclusive, para quem mora aqui em São Paulo, o Dr. Zan, ele tem uma clínica de atendimento que chama CEPEC, mas o Dr. Zan atende gratuitamente no Hospital Darcy Vargas. Então você pode ter um médico de altíssimo gabarito e qualidade gratuitamente. É só você ir até o Darcy Vargas, eles fazem um trabalho incrível com pessoas com deficiência e você pode receber as instruções de alto nível lá relacionadas ao seu filho. Então fica a dica para quem mora aqui em São Paulo, Darcy Vargas, tá bom? Eu li as diretrizes. É uma leitura simples, ela é fácil. Eles contam um pouquinho da história de como começou a síndrome de Down, por que a síndrome de Down tem esse nome. Explicam o que é uma síndrome e falam também sobre os exames, falam das características da pessoa com síndrome de Down, como deve ser feito o diagnóstico. Apesar das curvas ainda ser uma discussão, né? Inclusive isso foi discutido no Congresso de Saúde do Sabará, deve usar curvas específicas ou curvas comuns, né? Aqui nas diretrizes, o Ministério da Saúde decidiu colocar as curvas específicas para síndrome de Down. Então, pai, se você decidir acompanhar seu filho pelas curvas, você já tem uma referência feita pelo Ministério da Saúde. Então, se o seu pediatra não tem essas curvas, você pode levar até ele. Inclusive, esse material, você pode tirar xerox ou mandar link e dar para o seu pediatra, porque muita gente não conhece as diretrizes. Aí eu vou deixar o link aqui embaixo, tanto nos links do YouTube, quanto nos links da página do Facebook, para que você tenha acesso a isso. Lá eles vão te mostrando detalhadamente o que acontece nas faixas etárias, dizendo que tipo de procedimento você deve ter e o que pode e o que não pode fazer com uma pessoa com síndrome de Down. Porque tem algumas coisas que no corpo deles é diferente. Esses dias eu vi um comentário de uma mãe na internet, ela estava brincando com o seu bebê. E algumas pessoas foram lá criticar ela porque ela estava balançando o bebê dela, estava sacudindo, que tem a síndrome do bebê sacudido. E ela falou, poxa vida, eu não posso brincar com a minha filha, as pessoas querem brigar comigo. Tem os dois lados, né? Realmente o brincar é muito legal, as crianças podem, inclusive nas atividades do meu filho, que tem algumas questões sensoriais, ele faz muito movimento de balanço, mas a gente tem que ter cuidado com isso. Porque a estrutura do corpo dos nossos filhos é diferente. Então, até que ponto a gente pode fazer um exercício com eles? Até que ponto a gente pode ir para que eles não se machuquem, né? O limite da brincadeira, por assim dizer, né? Porque você pode brincar, mas tem que ter noção de como o corpo do seu filho funciona, como ele é formado. Então, isso as diretrizes te mostram. Porque aí, às vezes os pais fazem as coisas com filhos e nem sabem que está machucando. As diretrizes foram criadas para ajudar os multiprofissionais que atendem os nossos filhos. Por que essa preocupação tão grande com que todos falem a mesma língua? Porque imagina só, se o fisioterapeuta tem um procedimento, o médico diz não pode, ele tem que fazer isso, e o fisioterapeuta diz não, ele não pode fazer isso, e a TO fala não, ele tem que fazer isso, e a fono diz não, ele não pode fazer isso. Então, se todos têm o mesmo conhecimento, se todos sabem como eles funcionam, aí todo mundo vai poder caminhar junto para o desenvolvimento da criança, e a informação é essencial nesse caminho. Gente, eu espero ter ajudado. Eu realmente não posso dizer assim, olha, faça isso, faça aquilo outro, porque eu não sou uma profissional da saúde, eu vou estar aqui para dar dicas para vocês do que fazer, mas assim, acima de tudo, tentem sempre se informar por órgãos de referência, porque eles é que vão direcionar. A gente sabe que muitas vezes os médicos não têm as mesmas informações que nós temos, mas por que em vez de a gente afastar o corpo médico e dizer, poxa, você não sabe fazer isso, você não conhece meu filho, porque não sei o quê, você não leva a informação até ele? Eu sei que tem médicos que não são tão abertos a receber a informação, mas tem muito médico que é. Então, gente, vamos ter um pouco de fé nos nossos médicos, e caso o seu médico não se adeque ao seu filho, o mundo está cheio de profissional, de gente aí que está interessada, que ama o que faz.
Então eles estudaram para isso, estão aí para nos ajudar, para somar com a gente. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir reunir um grupo de pessoas que esteja tão interessado em desenvolver os nossos filhos como nós estamos. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta específica, Luciana, eu li esse negócio aqui, não entendi direito como é que tá funcionando, que essa palavra que é estranha, que eu nunca vi na minha vida, manda para o nosso e-mail, que a gente vai estudar, a gente vai pesquisar, a gente vai ver link, a gente vai ver artigo, vai fazer tudo que for necessário para te ajudar, tá bom? Tem um grupo de pessoas que está sempre por trás. Eu mesmo, assim, não tenho um grande ou vasto conhecimento, mas desde que eu comecei o canal eu tenho estudado bastante, porque é importante que as informações que a gente entregue para vocês sejam de qualidade, para que vocês possam seguir um caminho certo, mas não esperem do canal dizer, olha, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo, porque na verdade você não tem como direcionar, cada criança é diferente. Então a gente tem que estudar e ver o que serve para os nossos filhos, saber filtrar. Então eu vou entregar a informação para vocês, vocês vão tirar as dúvidas, vão conversar com os profissionais e vão decidir o que é melhor para o filho de vocês. Não se esqueçam que a responsabilidade está sobre vocês. Imagina só você assistir algo na internet e a pessoa dizer, faça isso, e aí você faz e faz um dano no seu filho em vez de ajudar. É uma responsabilidade muito grande. Então a gente está junto sim para conversar, mas a decisão é sempre sua. Mas se você tiver alguma dúvida e se eu puder ajudar com algum tipo de informação ou esclarecimento, pode ter certeza que eu vou ajudar, tá bom? É um grande prazer estar aqui. Muito obrigada, um grande beijo, até o próximo. Tchau, tchau!